Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um grande beijo para vocês, estou com saudade. Hoje eu vim aqui para ensinar a lição dessa semana, que está um pouquinho mais complicado, então vamos aprender junto. Lembre-se de fazer a lição, tá bom? Da revista. O nosso texto que a gente vai estudar hoje é 1 Reis 19, do 1 ao 21. Nós estamos aprendendo sobre a vida de Elias. Vocês lembram, crianças, como Elias, o profeta Elias, foi um homem muito usado pelo Senhor e muito obediente? Então, vocês lembram que Elias falou para Acabe que não ia chover e realmente não choveu. Deus cumpre suas promessas. Então, não choveu. E tudo isso aconteceu porque eles estavam adorando outros deuses, né? Vocês estão lembrados disso? Pois é, só que Deus cuidou de Elias. Elias não teve sede, Deus preparou aquele riacho para ele beber água. Elias não passou fome. Deus mandou aqueles corvos levarem carne e pão para Elias comer. Além disso, Elias ajudou aquela viúva também ajudou Elias. Aquela viúva não morreu, não passou fome. E também o seu filho, Deus operou um milagre naquela criança, naquele menino, e ele recebeu a vida de novo. Vocês lembram a semana passada sobre o que aprendemos? Foi muito boa a nossa lição da semana passada. Foi sobre o desafio que Elias trouxe para aqueles profetas de Baal e para o nosso Deus. Claro que o nosso Deus ganhou, porque o nosso Deus é vivo, é todo poderoso. Então, o nosso Deus ganhou. Elias estava sozinho, mas com Deus ele ganhou. Olha isso, como Deus é poderoso. E depois que aconteceu aquela situação do fogo caído do céu, o que aconteceu? O povo reconheceu que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E o povo disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias mandou matar aqueles 450 profetas de Baal. E nesse mesmo dia, Elias orou pedindo ao Senhor que o Senhor mandasse chuva. Fazia 3 anos e meio que não chovia. E continuou orando. E Elias falou para o seu servo: vai lá ver se tem alguma nuvem no céu. O servo foi e não tinha. Elias continuou orando e falou: vai lá ver de novo. O servo olhou e não tinha. Por 7 vezes. Na 7ª vez o servo falou assim: Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. E choveu, o céu escureceu e choveu. Imaginem, crianças, olha como Elias ficou, ó, alegre. Hoje nós vamos aprender sobre isso, sobre as emoções de Elias. Elias era um homem como nós, era sujeito a vários sentimentos, assim como eu e como você. Crianças, quando Jezabel, vocês lembram daquela Jezabel que Acabe casou, aquela mulher que não gostava do nosso Deus e gostava de Baal? Quando Jezabel ficou sabendo que Elias matou os 450 profetas, ela ficou muito nervosa. E ela falou assim para o mensageiro: vai lá até Elias e fala para ele que amanhã, essa mesma hora, do jeito que ele matou os profetas de Baal, ele estará morto. Então, Elias, crianças, ele fugiu. Ele ficou com tanto medo. Nesse momento, Elias ficou com medo, porque ele se viu muito sozinho. E olha um sentimento aqui que nós temos, né? Eu e você. Elias também teve. Ele ficou com tanto medo que ele fugiu. Ele andou o dia inteiro. Ele estava, olha aqui, desanimado. Elias ficou triste. E também Elias sentiu raiva daquele povo que não queria adorar o nosso Senhor, o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Elias estava se sentindo muito sozinho. E ele parou embaixo de uma árvore e ele orou. Elias orou pedindo para que Deus tirasse a vida dele, de tão deprimido que ele estava, de tão desanimado e sem forças. Elias achou que estava sozinho, mas o nosso versículo diz que não, que Deus está comigo. Crianças, Elias fez essa oração embaixo de uma árvore. Ele estava muito desanimado.
ainda embaixo da árvore, ele sentou e ele pegou num sono e ele dormiu. Enquanto ele estava ali dormindo, de repente apareceu um anjo do Senhor. Ele sentiu uma cutucada, era o anjo do Senhor. E o anjo falou assim para Elias: Elias, levanta e come. O anjo levou pão e água. Elias levantou, comeu, tomou água e se deitou e dormiu de novo. Olha como ele estava fraco. Mas o anjo novamente, depois de um tempo, o chamou e falou: Elias, come e bebe. Elias novamente comeu, bebeu, ele se levantou e ele ficou fortalecido. Depois desse alimento, ele andou 40 dias e 40 noites. Ele foi até um monte chamado Monte Horebe. Crianças, Deus deu uma força especial para Elias. Olha mais um milagre do nosso Deus. Depois de Elias ter andado tanto, Elias, ele se escondeu na caverna. E aí Deus falou com Elias. Deus falou assim: Elias, o que você está fazendo aí? E Elias, olha, mais uma vez mostrou as suas emoções. Elias falou assim: Senhor dos exércitos, o povo de Israel desobedeceu. Olha, ficou com raiva, que povo desobediente. Desobedeceu ao Senhor, adorou outros deuses, adorando Baal. Os profetas daquela época, os outros profetas foram mortos. Olha, ele ficou triste, com medo. Eu fiquei sozinho, Elias falou para Deus, eu fiquei sozinho, eles querem me matar. Aí Deus falou: Elias, sobe numa montanha. Enquanto Elias estava nessa montanha, Deus mandou um vento forte, um vento que rachou o morro e as pedras quebraram. Deus mandou um terremoto, Deus mandou fogo, e Deus disse que não estava naquele vento, que não estava no terremoto e não estava no fogo. Depois veio uma brisa tranquila e suave. E Deus estava ali naquela brisa tranquila e suave. E Deus falou com Elias. Elias ouviu a voz do Senhor. Olha que alegria! Elias ouviu a voz do nosso Deus. Deus falou com Elias. Elias não estava sozinho. E em Israel, Deus tinha conservado 7.000 homens que ainda eram fiéis ao nosso Deus. E nunca tinha beijado essas imagens de escultura de Baal e nem tinha se prostrado a Baal. Eram fiéis ao nosso Deus. 7.000 homens, em crianças. E Deus também tinha uma missão para Elias ainda. Essa missão era para que Elias voltasse para o deserto de Damasco e ali ungisse um rei para Israel, um rei para Síria e também para que ungisse um homem chamado Eliseu. Eliseu iria ser o substituto de Elias em breve. Então Deus estava pedindo para ele ungir a Eliseu como substituto também. Elias obedeceu. E quando Elias encontrou Eliseu estava trabalhando. Elias jogou a sua capa sobre Eliseu e Eliseu entendeu que era para ele seguir Elias. Eliseu falou assim: Elias, deixa eu me despedir da minha mãe e do meu pai. E Elias deixou. E eles fizeram um churrasco, se despediram. E a partir daquele momento, Eliseu se tornou o ajudante de Elias. Olha que alegria, gente. Viu? Aqui nesse versículo diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Elias passou por momentos de desânimo, de alegria. Elias era como um de nós. Só que mesmo assim, Deus nunca deixou Elias sozinho. Deus estava sempre com Elias, assim comigo e com você. Deus está conosco em todos os momentos. Que a gente venha orar, falar com o nosso Deus e obedecer a voz do Senhor. Vocês viram que aqui Eliseu obedeceu a voz. Ele entendeu que era a voz do Senhor e ele obedeceu. Que sejamos assim, obedientes, e que em todas as situações nós podemos lembrar que temos um Deus
poderoso que está com a gente. Jesus quer ser o nosso amigo especial. Ele quer estar conosco em todos os momentos. E para isso nós devemos abrir o nosso coração e a nossa vida. Se você já tem Jesus em sua vida, você não está mais sozinho. A palavra de Deus diz que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Ele é o nosso amigo em todos os momentos. Quando você tiver medo aí do escuro, medo de qualquer coisa, lembre-se que o Senhor está com você. Tem medo que é bom, que faz a gente ficar com mais cuidado. Mas tem aquele medo que não é bom. Mas seja qual for o seu medo e a situação, o Senhor é com você. E lembre-se, você é um pescador de pessoas, então não esqueça de falar de Jesus para outras pessoas, para levar esse Senhor Salvador que está conosco em todo tempo, falar isso para outras pessoas. As outras pessoas também precisam conhecer o Senhor Jesus como Salvador da vida delas. Que Deus abençoe, crianças.